E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, continuando a série de redes neurais artificiais, os últimos vídeos eu falei tanto da teoria, dessa vez eu vou focar um pouco na prática. Eu vou apresentar aqui 6 redes. Eu falei 6, mas minha mão está mostrando 5 lá. Então eu vou mostrar 6 redes neurais diferentes para problemas diferentes e ao longo dessa explicação, né, à medida que eu for mostrando essas redes aí para vocês, eu vou apresentando uma série de conceitos básicos, fundamentais, para a gente começar a mergulhar, entrar na Deep Learning de fato, né? Então, sem mais delongas, sem enrolação, bora para as redes neurais. Para começar, eu estou aqui no site da Scikit-Learn, vou até aumentar um pouquinho a fonte aí para vocês verem. Vou descer aqui a minha janela rapidinho, só para não ficar na frente. Mas para começar, a gente vai implementar um Perceptron usando a Scikit-Learn, que é uma biblioteca que eu já usei para caramba na minha série de Machine Learning mais clássica mesmo. Mas só para a gente ver realmente uma implementação do Perceptron, que a gente já viu nos vídeos anteriores, usando uma dessas bibliotecas aí que eu acho que é uma boa. Esse exemplo aqui ele é muito básico. Basicamente, você tem imagens de dígitos numéricos de 0 a 9, representado em imagens de 8 por 8 pixels. Se você está acompanhando a série de vídeos que eu tenho feito, né, eu tenho mostrado um exemplo, um exemplo inspirado que eu sempre uso, né, se a pessoa vai ou não num show da Anitta, no caso. Então, naquele exemplo lá, a gente tem x1, x2, x3. Só uma coisa que eu esqueci de comentar na hora que eu gravei o vídeo é que no caso dessa base de dados de dígitos, é como se cada pixel representasse uma coluna, uma possível variável x. Então, por exemplo, o primeiro pixel seria o x1, o segundo pixel seria o x2 e assim sucessivamente até x64, já que são 64 pixels. E baseado nesses 64 pixels aí, a posição deles, a gente reconhece se o dígito que a pessoa escreveu é 0, 1 ou 2, assim, um exemplo muito básico. E implementar um exemplo como esse no Scikit-Learn não é tão difícil. Eu, na verdade, já tenho até tudo implementado aqui, todos esses códigos vão estar na descrição, né? E para começar, como é que é esse código, né? O código é bastante simples. É só para a gente ter uma espécie de um Hello World para uma rede como essa, né? Um Perceptron, um neurônio só, a nossa rede neural, e que é bem mais fácil implementar isso do que da forma como a gente estava fazendo no vídeo passado, né? Tudo já está pronto e embutido ali. Então, para começar, eu importo a base de dados via o FEOM-sklearn.datasets, é meio que um módulo da Scikit-Learn com várias bases de dados prontas, mas para o pessoal brincar, testar, né? Então já tem as bases prontas ali. E das possíveis bases de dados, você tem a Load Digits, que é essa que contém 1797 imagens de dígitos numéricos, imagens de 8 por 8 pixels. E aqui a gente importa o Percept, né, chamando do sklearn Linear Model, né, já que o Perceptor ele faz uma separação baseada no modelo linear, uma coisa bem simples, é como se fosse uma reta que separa em dois conjuntos, ou mais conjuntos, né? No caso aqui são 10 conjuntos possíveis, mas você tem uma separação muito simples, baseada em linhas. Então, dos vários modelos lineares que tem na sklearn, a gente importa o Perceptor. E aí, aqui embaixo, a gente já importa por meio desse método aqui, loadDigit. E aí a gente marca aqui um parâmetro dizendo que a gente vai retornar. Então, a gente vai retornar essas informações. O x ele vai ser justamente as imagens, as mil e tantas imagens, cada imagem contendo 64 pixels. E o y vai ser se aquela determinada imagem vai ser 0, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, enfim, né? Por aí vai. Eu até, então, esse cara aqui retorna a base de dados para a gente. E embaixo eu coloquei até um print do tamanho, né, do comprimento, desse vetor x que contém todas as imagens.
A gente vê que são 1.797 imagens. E a gente consegue, mostrando o X aqui, ver que é um vetor onde cada posição é essa imagem, né? Eu acho que se eu fizer aqui x0, lá eu retorno esses pixels todos. E cada posição é essa informação de cor 0, né? Então, você tem a tonalidade, depois esse pixel aqui é o valor 5 e por aí vai. E aqui embaixo a gente consegue ver como é bastante simples a gente importar o nosso Perceptor. É só a gente chamar o construtor aqui Perceptor. Aqui existem uma série de parâmetros aí que poderiam ser colocados para a gente customizar esse Perceptor, eu já vou falar deles. O único que eu usei aqui até agora é o random state igual a 0. O que significa esse random state? É porque a gente tem que lembrar que a rede neural artificial ela é estocástica, ela é probabilística, ou seja, a cada vez que eu treino, né, que eu executo ela, os pesos W eles podem variar. Vocês estão lembrados que a gente inicializa os Ws, os pesos dos neurônios randomicamente? Eu comentei isso no vídeo passado aí dessa série que vai estar na descrição. E com isso, a convergência pode mudar bastante dependendo de como são inicializados os pesos. O random state igual a 0 garante que aquela rede neural vai ser sempre inicializada com os mesmos pesos e vai chegar no mesmo resultado, independente se eu rodo hoje, se eu rodar amanhã, se eu rodar depois, se eu colocar esse código para vocês baixarem, vai dar o mesmo resultado. Isso acaba sendo bom para ser reprodutível. Quando a gente está ensinando e tal, esse random state acaba sendo útil, pois eu posso disponibilizar essa rede neural e qualquer pessoa que baixar e rodar vai chegar no mesmo resultado que eu. Então, não vai ter esse estranhamento. Quando a gente está numa situação real, a gente normalmente não usa o random state, né? A gente deixa a rede trabalhar, mas para disponibilizar aqui na internet, para ficar reprodutível para você em casa, é por isso que a gente define um random state, por exemplo, igual a 0, poderia ser qualquer valor. Todo mundo que rodar com random state igual a 0 vai chegar no mesmo resultado que eu aqui agora. Se você mudar para 1, vai chegar num outro resultado, mas todo mundo que rodar com random state igual a 1 vai sempre chegar nesse mesmo resultado igual a 1 aí. Então isso é só para você conseguir testar em casa. Aí a gente criou esse objeto Perceptron Network, né? Por isso que eu chamei de PPN aí. E o ppn.fit é onde eu realmente treino. Eu faço com que a rede aprenda a associar os pixels que formam uma imagem com dígito 0, 1 ou 2 ou 3 e por aí vai. Depois disso eu chamo esse método aqui score, que ele basicamente vai mostrar o resultado. E essa pontuação, esse score, ele é a acurácia média do Perceptron aí para esse caso. Então, eu passo as imagens, eu passo o gabarito, né, que seria esse nosso Y ali, se aquela imagem é o dígito 0, 1 ou 2, e deu 93%, né, a gente consegue ver aqui embaixo. E esse 93% significa que de todas aquelas 1.000 e tantas imagens ali, o nosso Perceptron aprendeu a classificar corretamente 93% delas. 7% aí está dando erro. Mas esse é um exemplo muito básico, ainda não mostra tudo que dá para a gente fazer com essa biblioteca, então vamos para o exemplo 2. Esse exemplo 2 aqui, ele já é um pouco mais interessante, pois a gente vai trabalhar com aquela base famosa e bastante usada do Titanic. É uma base que ela não é tão útil assim na prática, normalmente o pessoal usa mesmo para treinar, para começar a aprender. Já tem até uns vídeos na minha série de Machine Learning mais clássica que eu usei ela, mas acabou que eu achei interessante pegar ela aqui e testar para ver o que acontece. Então acaba que essa base de dados é muito boa para a gente fazer alguns tratamentos de dados, né? No caso do exemplo anterior que a gente usou dos dígitos, a gente basicamente jogou os dados para a rede neural e dificilmente na prática vai ser assim
que você vai trabalhar com modelos de aprendizado de máquina, tal, normalmente você vai ter que fazer algum tipo de tratamento, alguma manipulação para entregar para a rede neural exatamente o que precisa e ela entregar o resultado que você quer. E essa base, ela tem uma série de situações que a gente costuma tratar. No caso aqui eu importei várias bibliotecas, acho que não faz sentido talvez ficar falando de cada uma. Eu acho até que talvez essa aqui eu não estou nem usando, mas acho que dá para resumir que assim, o Perceptron está aqui marcado, né? É o mesmo Perceptron que a gente importou no exemplo anterior. Aqui são alguns pré-processamentos que mais para baixo aí eu vou explicando. Aqui a gente vai fazer uma separação que é algo que é fundamental a gente fazer. A gente vai ter dois conjuntos, o conjunto de treino e o conjunto de teste, mas se você já está acompanhando os vídeos desde o início, isso não é uma surpresa para você. Esses aqui de métricas é para a gente justamente ver os resultados, se eles estão bons ou ruins. Tem vários formas diferentes de a gente ver os resultados. E o NumPy para a gente fazer algumas manipulações de matrizes tal, e a Pandas, que é para análise de dados, muitas vezes carregar um arquivo em planilha tal, ela acaba sendo muito boa para isso. Mas eu nem vou entrar em profundos detalhes aqui, não. Acho que aqui mais para baixo eu vou explicando cada coisa. Bom, para começar, vou até rodando aqui, essa primeira célula que vocês estão vendo, nem preocupa com as de baixo não, que eu vou explicando, mas nessa primeira célula aqui, a gente simplesmente carrega, a gente tem dois arquivos separados, um arquivo de treino de teste, eu já separei qual que eu vou usar para a rede aprender e qual eu vou usar para ver se a rede está acertando ou não. Vamos ver a base de dados, que eu acho que é bom dar uma olhada nela primeiro, antes de botar a mão na massa. Vou tirar a minha webcam rapidinho, porque eu acho que só vai atrapalhar, né, se ela aparecer. Mas, como vocês podem ver aí, não é uma base de dados tão útil assim na prática. Basicamente, você tem informações do que seriam passageiros do Titanic, por exemplo, você tem o nome deles aqui. Você tem se é homem ou mulher, a idade deles, e outras informações que eu acho que é referente, por exemplo, o ticket, a cabine que está, a posição, né, que local do navio embarcou. Eu vou falar para vocês que eu nem sei esses detalhes todos aqui, mas o mais importante, talvez é essa coluna aqui que diz se a pessoa sobreviveu ou não. Não é uma base que no futuro, se outros barcos afundarem, eu vou ser capaz de dizer quem sobreviveu ou não. É mais uma forma aí de brincar e tal, para a gente exercitar nossas habilidades. Bom, então voltando aqui, né, vocês viram essa base de dados. Eu chamei, então eu tenho o conjunto treino e o conjunto teste, que eu carreguei esses dois arquivos. No caso ali eu mostrei para vocês o de treino, mas tem um parecido de teste também, que obviamente não repetem, né? Se um passageiro está no conjunto de treino, ele não vai estar no de teste, para justamente eu ver se a rede consegue aprender e classificar corretamente quem ela não usou como estudo para aprender, né, para praticar. E aí a gente chega na linha aqui de baixo, você tem essa linha aqui, drop NA, que basicamente vai no conjunto de teste e ele vai apagar, vai remover linhas que tiverem com campos vazios. Eu acho que acaba que é importante esse procedimento de... Porque se você tiver uma linha com alguma informação não preenchida, por exemplo, você não tem o campo de idade da pessoa, como é que você vai treinar a sua rede neural sem aquela informação? Mas mais para frente eu explico por que eu usei isso aqui agora, para a gente seguir uma ordem, mas só para você saber que o drop NA ele faz isso. Mas beleza, aí aqui para baixo eu removo algumas colunas que não vão ser úteis para essa análise, por exemplo, o ID do passageiro, se é o passageiro 0, 1 ou 2, o nome dele não vai ser uma informação importante. Acabou que eu também não mantive nem o ticket nem a cabine. O axis 1 é para dizer que eu vou remover aquela coluna, e o in place é para dizer que eu já estou removendo de uma vez essas informações desse cara. Eu não preciso atribuir para uma outra variável, porque daria na mesma, só para vocês entenderem, né, que daria na mesma eu fazer isso, ou por exemplo, fazer isso aqui. Aí eu apago esse in place. É a mesma coisa, né? Aqui eu estou removendo aquelas colunas
no próprio train data, mas eu poderia, ao invés de fazer o de cima, fazer o de baixo, que aí eu estou realmente apagando todas essas colunas e aí copiando, né, para esse train data. Esses dois chegam no mesmo lugar. É que eu particularmente prefiro essa notação aqui de cima com o in place igual a true. E a mesma coisa para o teste. Tudo isso eu já fiz na minha série de Machine Learning clássica, mas é só para, enfim, dar uma resumida. Aí você tem o label encoder, inclusive eu vou botar na descrição esse vídeo, porque eu acho que eu explico com mais detalhes toda essa parte. O label encoder, ele serve porque a rede neural ela não pode trabalhar com coisas que não sejam números. E como vocês viram lá na coluna, na planilha lá, o, a coluna, né, sex ali, ela está anotando se a pessoa é male ou female. Male ou female não são números. E faria sentido a rede transformar isso, por exemplo, em 0 ou 1. Quem vai fazer isso vai ser o label encoder. E aí o fit transform vai pegar essa coluna que está com male ou female, por exemplo, e atribuir dígitos numéricos, né, inteiros, 0, 1 e por aí vai. Só que o label encoder ele vai fazer isso quando você tem, por exemplo, duas possibilidades. Mas você vai ter situações que, por exemplo, é o caso da coluna embarked. A coluna embarked, eu não sei direito o que ela significa, para ser sincero, mas ela tinha campos como S, Q, C, que eu imagino que sejam talvez posições dentro do navio. E se eu usasse o label encoder, ele faria atribuições como o S C0, o Q C1, o C C2 e por aí vai. Só que aí a rede neural pode aprender relações esquisitas. Por exemplo, à medida que os números vão crescendo, né, as possibilidades vão crescendo, 0, 1, 2, 3, 4, ele pode achar que pelo 4 ser maior do que 0, então a classificação vai ser assim, sabe? Você começa a enviesar a sua rede, só que no exemplo, a posição que você está no navio, por exemplo, S ser maior que Q e Q ser maior que C, não faz muito sentido. Todos deveriam ter o mesmo peso. Aí nessa situação faz sentido trabalhar com o One Hot Encoder, que ele cuida disso, ele faz isso. Aí tudo isso eu fui fazendo dentro da própria biblioteca Pandas. No caso aqui, eu não vou entrar em absurdos detalhes aqui agora, de repente eu posso até fazer um vídeo separado, se bem que eu já tratei bem esse tema no outro vídeo, então eu vou deixar ele na descrição, mas acho que lá eu usei uma função diferente do que essa que eu estou usando aqui agora. Mas eu vou deixar aqui disponível para vocês. E o que é mais importante, né, eu vou rodando tudo aqui, porque eu queria focar mais em redes neurais esse vídeo, é que no fim das contas, aquela coluna, ela vira essas 3 colunas aqui. E, por exemplo, o que o One Hot Encoder ele faz? Uma coluna vira 3 ou mais, dependendo do número de possibilidades aqui. E, por exemplo, o valor S pode ser 010. O valor Q, por exemplo, pode ser 001. Aí o valor, por exemplo, C pode ser 100, por aí vai. Acaba que ele cria várias colunas, vira uma representação binária. E por que isso é melhor, Lucas, do que você trabalhar com 0, 1, 2, 3 e uma coluna só? Isso acaba sendo melhor porque como todas essas colunas são 0 ou 1, você não tem essa questão da magnitude do valor 3 por ser maior que 1, então a posição P do navio é maior do que a posição S. Como é tudo 0, 1, todos meio que têm o mesmo peso. Na hora que você multiplica dentro da rede neural, você não vai ter uma possibilidade tendo um peso maior do que outra, porque isso não pode acontecer. Né? Não faz sentido, por exemplo, se você tiver male ou female, né? Homem ou mulher, não faz sentido que mulher tenha um peso maior que homem ou vice-versa. Os dois deveriam ter peso igual dentro da base de dados. É mais ou menos nesse sentido. Aí logo depois eu chamo o DropNA para treino e para teste, para realmente arrancar colunas que tenham esse valor, por exemplo, NaN. Porque, qual que é a idade da pessoa? Não sei. Então tira essa informação da base de dados, porque é melhor você não ter informação do que ter informação incompleta. Como é que
a rede neural vai tratar esse não? Vai tratar como zero? Vai tratar como -1? Se tratar como zero, significa que você está dizendo que a pessoa que está ali é bebê. Então é melhor remover. E aqui ao final a gente separa o conjunto, dentro do conjunto de treino e teste, a gente vai ter o nosso X e o nosso Y. O X vai ser a informação de todos os passageiros e o Y se a pessoa sobreviveu ou não. Então, tudo culmina nisso. Aí vem uma questão importante para a gente discutir referente a redes neurais. Se a gente lembrar bem do vídeo passado, os cálculos ali que a gente fez, é uma coisa que vai ajudar muito a nossa rede neural a convergir, então é uma coisa que é importante a gente fazer sempre, é a normalização, que a gente vai chamar aqui de feature scaling, que é o quê? Pegar todas aquelas colunas e todas as colunas vão ter valores entre 0 e 1. Pois como a gente até viu aqui, olha lá, você tem a coluna idade, por exemplo, você vai ter a coluna sexo aqui, você vai ter a coluna fé, por exemplo, que tem os valores grandes. E para a nossa rede neural convergir bem, convergir da melhor maneira possível, todas essas colunas elas têm que ser normalizadas entre 0 e 1. E como é que você normaliza? Tem formas e formas de fazer isso. Um jeito que eu acho que é até fácil da gente entender é, por exemplo, faz uma regra de 3. Pega o menor e o maior valor. O maior valor vai ser 1, e o menor valor vai ser 0, e tudo que está no meio vai ser alguma coisa entre 0 e 1. Eu não vou entrar em detalhes da matemática agora, mas, por exemplo, existe um jeito de você fazer isso, transformando tudo numa distribuição gaussiana. Então, você faz cálculos envolvendo a média, desvio padrão, e aí o que você faz? Você deixa, na verdade, as informações entre -1 e 1, e o valor do meio fica justamente como 0. Parece que quando você aplica esse procedimento, você deixa tudo normalizado entre -1 e 1, e a média ali sendo 0, normalmente a rede neural converge melhor, ela chega no resultado melhor mais rápido. Então, é o procedimento que a gente vai adotar aqui. Em qualquer rede, assim, eu não vou dizer qualquer, porque sempre vai ter exceções, então a gente tem que tomar cuidado. Mas normalmente, quando a gente está trabalhando com uma rede neural artificial mais tradicional, ou até alguns algoritmos de machine learning clássicos, como máquina de vetor suporte e tal, em geral é bom você aplicar esse procedimento de feature scaling, normalização entre -1 e 1. Às vezes ele passa um pouquinho, como vocês até estão vendo aqui, -1.31, 1 ponto alguma coisa, às vezes ele passa, mas ele preocupa em ficar mais ou menos ali naquele intervalo, isso já ajuda a ter resultados muito bons. Aí a gente chama o construtor desse cara, a gente chama fit só no Xtrem, pode ser só no Xtrem, para ele aprender o jeito certo de normalizar, ou seja, pega aquelas informações e representa numa distribuição gaussiana entre -1 e 1, e aí o transform realmente vai pegar aqueles valores ali, aí aqui ele já recebe normalizado, e aqui, para o caso de teste, está normalizado também. E aí eu mostrei o Xtrem só para a gente ver. Né? Então a gente já consegue ver aqui o resultado normalizado. Beleza. Então, normalmente a gente vai ter que fazer essa etapa de pré-processamento, principalmente a parte do feature scaling, ele acaba sendo fundamental. E aí, finalmente, meus amigos, chegamos no Perceptron. Aqui já tem mais alguns detalhes que já fica interessante para a gente começar a entender. Tem até uns comentários aqui, eu já vou explicar, mas aí já vem a primeira grande diferença. O Perceptron, como a gente está usando aqui, é um pouquinho, mas pouquinho diferente em relação ao vídeo passado que eu fiz os cálculos na mão. E é uma diferença bastante simples de entender. Aqui, o Perceptron da Scikit-Learn, ou de maneira geral, ele usa o que a gente chama de método do gradiente estocástico. E o que vem a ser isso? No vídeo anterior, a gente fez o que a gente chama de batch método gradiente em lote. Talvez seja essa a tradução. Que é o seguinte, para cada época, você vai calcular os ajustes dos Ws do seu neurônio aí no caso, usando todo o seu conjunto de treinamento. Foi o que a gente fez no vídeo passado, e daquela maneira ali é chamado de método do gradiente em lote. O método do gradiente estocástico ele não vai usar todo o conjunto de treinamento para treinar a rede neural.
E como é que funciona o método gradiente estocástico? Ele sorteia por exemplo, uma linha aqui, um passageiro do Titanic, e ele vai usar aquele que ele sorteou do conjunto de treinamento para ajustar. Depois, da próxima vez que ele ajustar, ele vai sortear outro e vai usar aquele outro unicamente para ajustar. Então ele meio que vai fazendo isso de um em um. E talvez você pense, mas Lucas, não seria melhor você ajustar sempre considerando tudo do que ir ajustando de um em um? Então, essa coisa de você ajustar de um em um, ao invés de ajustar com todo o seu conjunto de treinamento, a primeira vantagem é a questão de memória, porque acaba sendo um pouco computacionalmente pesado você pegar todo um conjunto de dados grande, né, principalmente para uma base de dados muito grande, e usar tudo, calcular tudo para convergir. Então, ele acaba sendo computacionalmente pesado. Principalmente carregar tudo na memória. Eu nem acho que o problema seja os cálculos e tal, apesar disso, obviamente, afetar, mas você acaba puxando tudo da memória e acaba ficando um pouco pesado. Fora que ele também permite uma coisa que a gente chama de online learning, que é o que, por exemplo, às vezes numa situação real, né, que o seu modelo de machine learning está lá disponível, já está sendo usado em produção em algum local. E o online learning é que você pode incluir novas amostras de treinamento enquanto o modelo já existe, está sendo treinado e ele pode ser continuamente treinado. Então, meio que o método gradiente estocástico naturalmente consegue lidar com a situação que o modelo já está em produção no mercado e novas amostras de treinamento, a sua base de dados está crescendo, novas informações vão entrando e ele consegue lidar com isso. Porque se você fosse usar tudo sempre, talvez ficasse confuso na hora que você insere um outro e tal para usar. Mas como você sempre vai ajustando de um em um e novas amostras podem entrar, sair, ele acaba lidando com isso com maior flexibilidade. Principalmente situações que na web, né, novos clientes vão entrando e aquela informação vai sendo usada na base de dados, então ele lida bem com esse tipo de situação. Acaba que o Perceptron da Scikit-Learning ele usa isso, mas até existe uma terceira situação que é o mini batch, que seria você misturar os dois. Então, por exemplo, ao invés de você fazer o método gradient para toda a base, você sorteia de 10 em 10 e ajusta de 10 em 10. Também é um jeito que também funciona, né? Também pode funcionar, vai depender do caso. Agora, de maneira geral, até deixei anotado aqui para não esquecer de falar isso, é que o próprio método gradiente estocástico ele já converge muito bem para o mínimo global. Normalmente melhor até do que se você usar tudo de uma vez só. Então, pelo menos na literatura isso está mostrado. Então, de maneira geral, as redes neurais que a gente conhece já usam variações, né, ligeiramente modificadas, de método do gradiente estocástico. E aí, em geral, a gente usa o método do gradiente em lote, que foi o que a gente calculou na mão no vídeo passado, para bases muito pequenas. Para bases pequenas ele funciona bem, mas à medida que a base vai ficando muito grande, aí o ideal é você trabalhar com o método do gradiente estocástico, ou talvez até o mini batch, né? Ele também pode dar bons resultados, mas aí é importante você testar. Em redes neurais tem muito disso, você tem que testar as várias situações, diferentes parâmetros, você pode até testar implementações do método do gradient para ver qual que vai funcionar melhor para o seu problema. Mas beleza, eu falei isso tudo, vamos conhecer um pouquinho agora os parâmetros que um Perceptron aqui tem, que eu acho que acaba sendo até importante didático, porque esses mesmos parâmetros vão aparecer para Deep Learning, para outras arquiteturas. Até tem aqui a página, eu vou ver se eu coloco na descrição para vocês verem, que tem uma série de parâmetros. Eu não vou comentar todos aqui não, mas acho que à medida que a série for avançando, a gente vai caindo em um ou outro. Tem alguns que eu prefiro comentar em outros vídeos, caso da penalidade e tal, mas só para vocês também, mas de que diabos ele está falando? Regularização tem a ver com generalização. Então, você tem situações como a rede está sendo treinada, mas ela não está funcionando bem no mundo real. Ela é boa para aquela base de dados que a gente usou para treino, mas não é boa
para o mundo real, para dados que estão fora daquela base de dados. Em geral, a regularização ajuda a compensar nisso e dar resultados melhores, mas eu prefiro depois montar um exemplo específico para falar de L1, L2, de repente a gente até calcula as coisas na mão para entender melhor isso. Eu acho que de todos esses parâmetros, o que vale a pena a gente comentar aqui agora é o ETA. O que é esse ETA, Lucas? O ETA é a nossa taxa de aprendizado. Lembra aquela taxa de aprendizado, aquele símbolo ETA lá que a gente multiplica pelos Ws e tal? É esse cara. Então ele vai ser um primeiro cara importante. Talvez outro cara importante para comentar agora é o máximo de iterações. Quantas vezes, né? Quantos epoch você vai deixar a rede neural aí, o Perceptron, treinando? Você pode até definir um máximo de iterações e um critério de parada para interromper antes. Que é, por exemplo, você define com esse early stop e tal. Mas assim, eu nem vejo tanta necessidade, principalmente se a base de dados for pequena, porque ele costuma treinar e dar resultado tão rápido. A gente até, por exemplo, consegue ver isso aqui. Eu vou deixar o máximo de iterações para essa base do Titanic, por exemplo, 1000. E vamos rodar aqui, vamos ver. Vou rodar tudo de novo. Beleza, já rodei tudo aqui para vocês verem como roda rápido. Então ele já treinou. Esse objeto Perceptron Network já está treinado. Handle State 0 para vocês conseguirem replicar bem o resultado aqui. O Fit para justamente treinar. E depois o método Predict, que vai pegar aquele conjunto de testes de passageiros para a gente ver se eles sobreviveram ou não. Eles vão ficar salvos aqui nesse YPRED, nesse objeto aqui. E aí eu chamei essa célula aqui só para pegar o Y-teste, o gabarito, e a gente deixar os dois no mesmo formato. A gente até consegue ver, por exemplo, o YPRED, ele está indicando que o primeiro passageiro não sobreviveu, esse também não, esse também não, esse também não, esse também não. Esse aqui, por exemplo, 1, é um passageiro que sobreviveu. E aqui eu basicamente carreguei a base de dados de novo e peguei só aquela coluna de sobreviventes do conjunto de teste para servir como um gabarito. Que a gente vai poder comparar esse YPRED, que foi a previsão que a rede neural fez, com a situação real, com os passageiros para ver se eles sobreviveram ou não. A gente até consegue ver, por exemplo, olha lá. Aqui é o que a rede disse. O Y-teste é o real. Olha lá, tá vendo? Aqui vocês viram que a rede disse que esse cara aqui não tinha sobrevivido, mas na verdade ele sobreviveu. E será que essa rede acertou, errou? Vamos ver. A gente consegue ver isso pela Confusion Matrix, que é essa célula aqui de baixo, mas eu acho que fica até mais fácil de entender com esse outro método aqui, todos da Scikit-Learn, que é o Plot Confusion Matrix, que eu acho que graficamente assim fica mais fácil de ver. O que essa matriz de confusão diz pra gente? Também tem um vídeo que eu explico isso, mas eu consigo falar aqui rapidinho. Esse zero aqui dessa coluna X são o tanto de passageiros que não sobreviveram na situação real. E esse 1 aqui são os que sobreviveram na situação real. Enquanto esse Y aqui, 0, são os que a rede disse que não sobreviveram. E aqui embaixo, esse 1 aqui, são os que a rede disse que sobreviveu. Aí olhando cada situação a gente vai entender. Esse 151 aqui significa que são as pessoas que não sobreviveram e a rede neural corretamente disse que eles não sobreviveram. Então, aqui ele acertou. Esse 40 são as pessoas que sobreviveram, lá o 1 ali. Então, esse 1 são as pessoas que de fato sobreviveram e a rede disse que sobreviveu. São as 40 pessoas aí. Então, essa diagonal aqui são de pessoas que efetivamente a rede acertou. Já essa outra diagonal aqui secundária, que está azulzinha, são os erros da rede. Que erros foram esses? No caso do 72 aqui, são pessoas que não sobreviveram e a rede erradamente disse que elas sobreviveram, que é o 1 ali embaixo. Já esses 68 são as pessoas que sobreviveram na situação real, olha lá, 1 to label, mas a rede disse que elas não sobreviveram. Olha lá o 0 ali do predicted label. E aí, embaixo a gente tem o accuracy score, que vai computar
quantos por cento de acerto a gente teve? Esse cálculo aí nem é tão difícil de calcular. É basicamente você somar os 151 mais 40 dividido pelo total de passageiros de teste que essa base aí do Titanic teve. 57%. Então, nossa rede acertou 57% das vezes se as pessoas sobreviveram ou não. Claro que essa base é super simples, super básica, não dá para a gente usar ela para uma situação real, mas é só mais uma brincadeira para a gente entender. E eu mostrei aqui que tanto pelo Accuracy Score da Scikit-Learn ou chamar o método Score de Perceptron, a gente chega no mesmo resultado, olha lá. A questão é que a gente tem que formar o X de teste e o Y de teste, ele calcula os 57% ali de acerto, e aqui em cima a gente dá o Y predito pela rede e o Y da situação real, ele também calcula. Vocês conseguem ver que ele chega no mesmo resultado. Mas beleza, vamos pegar agora outras redes usadas para diagnosticar a doença, porque todos esses exemplos aqui foram com bases de dados muito simples. Aqui a gente tem uma base de uma implementação para diabetes, já é um teste um pouquinho maior, e vai ter algumas diferenças aqui, como a gente pode ver. A gente pegou uma base de dados aqui de diabetes. Eu vou mostrar ela aqui rapidinho para vocês verem. A base de dados é essa aqui, tá? Eu não sei o que cada coluna significa. Eu sei que são algumas informações de sangue, algumas informações lá do paciente, agora eu não lembro. Eu lembro, por exemplo, que essa coluna aqui H é a idade dos pacientes, sei lá, 50, 31, mas beleza. O ponto essencial é que essa última coluna aqui, ela diz se a pessoa tem diabetes ou não. E essa vai ser informação aí fundamental para a gente usar nessa nossa rede. Voltando aqui então ao código, a gente está vendo que a implementação como um todo é bem parecida. A gente vai de novo carregar o arquivo CSV. Lembrando que o CSV é um arquivo que é carregado como planilha, mas ele é basicamente um documento de texto onde cada campo é separado por vírgula. Então é por isso que eu coloquei aquele parâmetro ali, vírgula. A gente... Porque tem CSVs que às vezes usa ponto e vírgula, usa vírgula, e acaba sendo importante a gente indicar isso. Eu removi aqui, eu usei o pandas de todo aquele conjunto de dados, né? O iloc é porque eu estou acessando cada posição por um inteiro i, indicando aqui que eu quero todas as linhas, mas a primeira coluna eu removo. É porque eu acho que a primeira coluna é o ID do paciente, então é uma informação que a gente joga fora. Pelo menos acho que foi por isso. Aí você vai ter o X e o Y, que é bem parecido. Eu pego todas as linhas e pego todas as colunas, exceto a última. Por quê? Porque a última coluna vai ser se a pessoa tem diabetes ou não. O X são todos os dados, o Y é o que eu quero classificar, o que eu quero que a rede acerte. E o Y, eu vou pegar todas as linhas e a última coluna, aquele -1 e tal, é porque eu estou indicando que eu quero pegar tudo a partir da última coluna. Se eu colocasse aqui, por exemplo, -2, eu pegaria as duas últimas colunas. E beleza, isso aqui funciona, tanto que eu mando imprimir aqui e eu vejo que o X aí, o conjunto de dados como um todo tem 767 pacientes. Aí eu vou fazer um outro tratamento de dados aqui, que é pegar, separar o conjunto de teste ou treino. Eu acho que no exemplo do Titanic eu esqueci de comentar isso, mas lá eu usei também. Ou seja, eu pego todo o meu X e Y ali e eu digo, ó, 15%, sorteia 15% para ir para o teste, os 85% restantes vão ser usados para treinar essa minha rede neural. Aí tem até o feature scaling de novo, que é uma boa prática que a gente tem que fazer numa rede como essa. E aí, de novo, o nosso amigão Perceptron. E aqui eu estou dizendo que vai ter um máximo de 1000 iterações e aquele ETA, aquela taxa de aprendizado ali vai ser de 0,15. Você não pode botar um valor alto demais nem pequeno demais, é bom você ter um meio termo, mas é legal você fazer vários testes aí. E beleza, eu jogo isso para a rede neural, esse Perceptron, passo todo o X de treino, o Y de treino. Eu acho que eu chamei esse Ravel aqui, porque esse Ravel ele pega e representa num formato vetorizado uma coluna só, que é o que o Perceptron aqui entende. Eu não lembro se isso é obrigatório, mas acho que é, porque senão não teria botado aqui. Então, eu fiz isso, treinei nossa rede.
O predict, ele vai, então, o fit ele treina e o predict ele vai testar para aquele conjunto separado de teste ali que eu peguei. Vamos ver se a rede é boa num caso como esse. Ah lá, eu rodei e caramba, deu um resultado péssimo aqui agora. Como eu rodei aqui em cima esse train test split e ele sorteou, foi por isso que ele deu um resultado diferente em relação ao que tinha antes. Mas vocês podem ver que oscilou pra caramba. E o que aconteceu aqui que ele errou tanto? Basicamente, o que ele errou, a gente consegue ver ali na matriz de confusão, é que 9 pessoas que não tinham diabetes, ele corretamente falou que não tinham diabetes. Aqui, durante a edição, eu percebi que eu falei uma coisa errada sem querer. O 70, na linha ali do True Label, como a gente pode ver, é 0. Esse 70, na linha do 0 do True Label, significa que são 70 pacientes que não possuem diabetes segundo a base de dados. Então, esses a gente tem certeza, 70 pacientes não têm diabetes. Mas, se a gente olha a coluna 1, do Predicted Label, esses 70, a rede incorretamente diagnosticou com diabetes. Então, é como se a gente tivesse um médico que vê 70 pacientes sem diabetes e esse médico erra dizendo que a pessoa tem diabetes. Então, são erros aí da nossa rede neural. Aqui embaixo, os zeros são pessoas que têm diabetes e ele falou que não tem. Ok, mas ele acertou. 37 pessoas têm diabetes e ele corretamente disse que as pessoas têm diabetes. Então, no fim das contas, essa rede aí, ela tá doida no sentido de dizer que as pessoas têm diabetes quando na verdade elas não têm. O 0 no True Label está indicando que a pessoa não tem diabetes, o 1 no Predicted Label diz que a pessoa na verdade, a rede diz que a pessoa tem diabetes. Mas aí só para a gente ter uma comparação, aqui embaixo eu criei uma rede com vários perceptors interligados, que é o perceptor multicamada. Eu não vou explicar aqui ainda, pois eu vou fazer vídeos separados só para esse tipo de rede. Mas eu vou rodar aqui, mesmo sem explicar muita coisa, só para a gente ver a diferença de resultado. Será que o resultado vai ser muito melhor? Não sei se vocês viram, mas o último teste ali que eu fiz tinha dado até 80% de acerto. Vamos comparar, né, para essa situação. Vamos ver se o resultado vai ser melhor, pior. E como vocês podem ver, ele está rodando aqui. Eu acho que enquanto ele roda, uma coisa que eu posso comentar para vocês é que aqui para cima, esse Percepton executou 1000 epoch, ou seja, ele foi fazendo aquele ajuste 1000 vezes, sorteia um cara e ajusta, aí sorteia outro cara e ajusta, ele fez isso 1000 vezes. E aqui ele meio que está fazendo isso aqui também, eu botei aqui 2000. Mas nem precisava ser um valor tão alto, eu acho, porque antes disso até ele converge rápido. A gente até consegue ver que no momento, olha lá, ele vai mostrando o resultado intermediário, ele já está com 80% até de acerto. Outro comentário é que eu não usei a Scikit-Learn, eu usei uma biblioteca que chama TensorFlow do Google, que normalmente o pessoal usa para Deep Learning. Eu vou usar ela bastante ao longo desses vídeos. E olha lá, terminou. E ao final ele chegou num resultado de 83% de acerto. A gente até consegue ver aqui na matriz de confusão, aqueles 69 são pessoas que não têm diabetes e a rede realmente diz que elas não têm diabetes. Esse 28 são pessoas que têm diabetes e a rede corretamente disse que elas têm diabetes. Esse 10 são pessoas que não têm diabetes, só que a rede disse que elas têm. Então ele errou assim para 10 pessoas. Então para 10 pessoas é como se o médico tivesse falado, você tem diabetes, tá? Aí a pessoa vai ver, a pessoa não tem. E esse 9 é o caso, é o inverso. Né? São pessoas que têm diabetes e o médico falou, você não tem diabetes, tá? Então para 19 pessoas ele errou, foi por isso que o resultado ali deu de 83%. Então vocês já conseguem ver a diferença absurda entre um neurônio só e vários neurônios juntos. E por que isso acontece? Quando você tem muitas colunas, e eu acho que essa base de diabetes tem 8 colunas, e você já tem uma base de dados mais grandinha, aí o Perceptron fica ruim. Então o Perceptron sozinho você usa principalmente quando forem 2 colunas, por exemplo, uma coluna só ou 2 colunas só. Até na do Titanic a gente teve esse problema,
São várias colunas. Então, quando você já tem um número de colunas muito grande ou uma base de dados muito grande, aí já não vale mais a pena. Já começa a valer a pena Deep Learning ou até uma rede mais robusta como essa aqui que eu vou explicar no próximo vídeo. Ah, Lucas, por que vale a pena estudar o Perceptron, um neurônio sozinho? É porque é mais fácil para a pessoa que está aprendendo a trabalhar com redes neurais começar por ela. Se você entende um Perceptron sozinho, fica mais fácil entender vários Perceptrons ligados juntos, que é esse Perceptron multicamada aqui. E para fechar, meus amigos, vamos para um exemplo ainda mais extremo. Um exemplo muito parecido com aquele que a gente fez de diabetes. Aqui a gente tem uma base de doenças cardiovasculares que agora tem 70 mil pacientes. Será que para 70 mil pacientes o Perceptron vai funcionar bem? E várias colunas também. Eu não vou abrir, porque acho que não tem necessidade, mas é uma base que você tem informações como, por exemplo, colesterol, a idade da pessoa, se é homem ou mulher. São essas informações que essa base tem. Aí a gente fez coisas muito parecidas. Ela removeu a primeira coluna, que tem aquela informação de ID dos pacientes, que a gente não precisa, separou X e Y, 15% para teste. Quando a gente roda, a gente vê aqui como o Perceptron vai mal. Ah lá, ele teve 50% de acerto, acertou 50% das vezes, mas será que fez um bom trabalho? Bom, vamos olhar aqui. 5.247 pacientes não têm a doença cardiovascular e a rede corretamente acertou. Mas olha os 5.241 ali embaixo. Os 5.241 ali embaixo são pessoas que têm a doença cardiovascular e a rede diz que não tem. Então, meio que a rede não aprendeu nada, né? A rede meio que diz que todo mundo não tem doença. E pouquíssimos, lá, 5 e 7, a rede disse que tem doença. Alguns ele acertou, para 7 ele até acertou, mas foi na sorte, como a gente vê. Né? Mas quando a gente vê o Perceptron multicamada, e aqui é um exemplo mais extremo, que aqui o total de épocas é 100. Então, aquele ajuste foi feito foi feito 100 vezes. E aqui, observa que a gente está trabalhando com aquele conceito de mini-batch. Você está ajustando em cima de 128 pacientes ali do seu conjunto de treino. Ali em cima, esse Perceptron fez 1000 iterações. E nesse caso aqui, com essa rede mais robusta, o acerto já foi melhor, 71%. Então, 4.244 pacientes não têm a doença cardiovascular e a rede acertou. 3.285 têm a doença cardiovascular e a rede acertou. 1.008 são pacientes que não têm a doença cardiovascular, mas a rede disse que tem. 1.963 pacientes têm a doença cardiovascular e a rede disse que não. Então a gente consegue ver como, à medida que o número de colunas, os X1, X2, X3, X4 cresce, e a base de dados também, aí a gente já precisa de uma rede de vários Perceptron interligados, não pode trabalhar com um Perceptron sozinho, não. Certo? Então, pessoal, era basicamente isso. Eu espero que tenha dado para ter uma noção geral de uma série de conceitos de redes neurais artificiais. No próximo vídeo eu já vou mostrar mais detalhes daquela rede ali que eu apresentei, que tem vários neurônios interligados, como é que aquilo funciona, o que ela está fazendo por debaixo dos panos, a gente vai entender isso um pouco melhor. E eu vou falar especificamente dela, do código dela. Então, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, virar membro, todas essas coisas que ajudam muito, motiva a fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês. E é isso, valeu, muito obrigado e aquele abraço!